você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 351º episódio. Lembrando que esse episódio tem o patrocínio da Sotes Telecom e o apoio dos apoiadores lá na apoia.se/área de transferência e no picpay.me/área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Marcos Mendes e o Coca. Tudo bom? Excelente. Tudo beleza. Muito bem. Infelizmente, Bruno Casimiro está em missão secreta, então já sabe, mandem lontras lá pro senhor Bruno. E vamos, sem mais delongas, começar com os follow-ups da semana passada. Eu relatei uns probleminhas que eu andava tendo com os meus AirPods e a gente recebeu uma enxurrada de problemas com AirPods, muitos dos quais eram relatos bem similares ao problema que eu estava tendo, que é a questão de você fazer certo movimento físico e os AirPods desconectarem do iPhone. E também recebemos vários outros que eram problemas relacionados a AirPods desconectar e tal, que não eram exatamente esse. Muito obrigado a todo mundo que mandou os feedbacks. Teve aí feedback do Carlos Balbo, do Rodrigo Gonzalez, do Ivan Wilhelm também, que nem do grito lá dos filmes. Então, vocês mandaram feedback sobre problemas com AirPods que envolvem desconexão, mas não era um relato tão parecido com o meu. Porém, tivemos aí o Givago, que falou: aqui dá uma falhada no áudio se eu me inclinar para frente, dependendo do ângulo do corpo, mas não desconecta e nem para de reproduzir. Então, o dele não chegou no ponto de desconectar que nem o meu, né? Mas é bem parecido com o que eu falei, que é tipo, normalmente vou me abaixar pra pegar um negócio e aí, pum, desconecta. E o Marcelo Santino falou: os AirPods simplesmente morrem quando eu boto o iPhone no bolso. Eu não consegui ainda entender um padrão de quais combinações fazem isso acontecer, mas só sei que me deixa nervoso, porque são em momentos que ele deveria simplesmente funcionar, né? It just works. Aí eu tiro o iPhone 13 Pro Max do bolso, viro pra mim e ele volta a tocar o podcast. Aí eu boto no bolso e para de novo. Parece aquele episódio do Mr. Bean, que ele fica pendurando coisa na cadeira pra TV pegar, e aí ele bota toda a roupa dele na cadeira, mas a TV não pega. Daí ele bota a cueca, aí a TV pega. Então parece uma coisa assim. E aí ele falou, né, que faz sentido isso ter sido depois do iOS 17. Eu não tenho certeza ainda se é o iOS 17 ou o firmware que atualizou dos AirPods, que veio bastante mudança e tal. Mas eu fico aliviado de saber que não sou o único, então torcemos para que a Apple resolva, né? Na semana passada eu tava preocupado com o tempo, que eu já sabia que ia ficar comprido o episódio, eu não quis falar do meu caso, mas eu tô passando por coisas parecidas também. É bem parecido com esse do Marcelo Santino. Vou, sei lá, lavar a louça, boto os AirPods no ouvido, coloco lá um podcast pra tocar, do play, tá tocando, beleza, enfio no bolso e morre. Aí eu falo, putz, sei lá, né, às vezes o Orcast travou, aí eu tiro do bolso, aí ele volta a tocar. Aí eu ponho no bolso, aí ele morre. É ridículo, parece que é uma pegadinha, que tem uma câmera secreta ali gravando mesmo. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que começou depois do iOS 17, não sei se é questão de beta ou não, mas era uma coisa que definitivamente não acontecia, sei lá, antes de... Nem de junho do iOS 17 do primeiro beta, mas assim, começou em agosto, setembro, no máximo, e não tenho nem um jeito de reproduzir que seja consistente e nem um jeito de impedir que aconteça. Ele só às vezes fala, não. E aí rola isso. Não, e o pior é que assim, sempre que acontece isso comigo, eu tô numa situação que eu não tô numa condição em que eu consigo parar, pegar um sysdiagnose do iPhone pra até eu mesmo ir lá e tentar ver o que aconteceu, pra poder de repente abrir um feedback mais bem informado e com contexto pra Apple, porque é sempre, sei lá, eu tô saindo pra passear com o cachorro, não vou parar, deixar, não, Yoshi, espera aí um pouquinho que eu vou abrir um feedback pra, não, né? Ou então, sei lá, tô cozinhando, lavando a louça, não vou parar pra ir investigar bug, né? Se acontecesse um dia quando eu tô no escritório trabalhando, aí eu poderia fazer isso. Mas é complicado porque justamente é uma coisa que acontece quando eu tô em movimento, tô lavando a louça, tô varrendo a casa, tô lavando roupa, tô passeando. Então é muito complicado de parar para tentar debugar. O que eu sei é que o iPhone tem um mecanismo de compensação de sinais de rádio com relação a movimento e se você está ou não segurando o device. Então, o fato disso ser afetado por você colocar o iPhone no bolso
e certos movimentos corporais me faz pensar que é algum bug nesse esquema de compensação de sinal por movimento, que ele tá detectando de alguma coisa errada ali e achando que tem que reduzir o sinal ou aumentar, e as coisas se perdem no meio do caminho. Se a galera que tá passando por esse problema na semana passada falar, um monte de gente vai mandar, deixa eles resolverem sozinhos. Se você tá passando por isso, fala com a gente. Aliás, a gente raras vezes recebemos tantos feedbacks quanto nessa última semana no ADT. Boa parte já foi disso, mas pra quem também tá passando por isso, manda pra gente e vai que a gente encontra pelo menos uma explicação pro que tá rolando, né? Boa. Agora, mudando de um Bluetooth pro outro, o Attila Indalécio ficou com uma dúvida sobre aquele papo do Magic Mouse na semana passada, e ele falou o seguinte: eu tô com o meu primeiro Mac Air M1 há 2 anos, tentei ao máximo usar tudo no padrão até me acostumar, sem fazer adaptações para lembrar o mundo Windows, o que eu, Rambo, aprovo, diga-se de passagem. A única coisa que eu preciso, apesar de gostar muito do trackpad, é um mouse. O Magic Mouse é tão diferente em comparação com o MX da Logitech, por exemplo? E aí? Sim, eu sou educado, não vou falar o que eu acho do Magic Mouse, então ele não é tão bom quanto o MX, isso é certeza. Porque ele é bonito. Eu nunca me importei com o lance de carregar de ponta cabeça, como a gente falou na semana passada. Acho que, sei lá, bater num cachorro, cavalo morto, algum bicho morto. Então, é assim e beleza, né? Mas o lance de fazer o scroll nele é ok, mas eu acho que usar ele versus o MX Master da Logitech, você vai abrir mão de muita possibilidade. Então, eu até, por coincidência, falei sobre isso justamente nessa semana no área de trabalho. Então, para quem quiser escutar mais a fundo, tem lá sinalizado a parte que é sobre isso, mas o MX Master, ele é sensacional. A parte de customização dele por aplicativo, um botão pode fazer uma coisa no Photoshop, outra no Illustrator, outra no Audition, então é uma coisa que é bem poderosa dele, e especialmente se você já estava, falando para o Attila, né, tá acostumado com alguma coisa com mais funcionalidades antes, passar a usar o Magic Mouse eu acho que é um passo para trás mesmo. Ele é bonito e funciona direito, mas versus o leque de possibilidades, especialmente com os MX Master da Logitech, ele é bem limitado. Eu já vejo de outra maneira. Acho o MX muito legal, mas o Magic Mouse é muito mais legal. Ele é mágico. Porque você tem uma superfície de trackpad nele. E você pode configurar essa superfície de trackpad dele para fazer o que quiser. Então você não tem botões físicos como o MX, mas você tem infinitos botões que você cria ao seu gosto. Então, por exemplo, eu pego o meu Magic Mouse e começo a batucar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Aí ele faz uma coisa, né? Eu faço outra sequência de gestos. Faz reboot, né? Reinicia o Mac. Por exemplo... Essa é a 5ª. Eu não tenho o mesmo conhecimento que você. Por exemplo, uma coisa que me atrapalha, quando eu vou gravar alguma coisa, se eu aperto e parar de gravar, eu aperto o clique do mouse, ele aparece na gravação. Fica aquele clique, clique. O que eu fiz? Eu paro o dedo do meio em cima do Magic Mouse e dou um toque com o indicador. Isso eu configurei para ser o atalho de gravar e parar de gravar no Audition. E aí não tem nenhum barulho. Dá para você fazer isso com o MX Mouse? Com o MX? Sim, dá. Mas é aquela coisa do que você tá mais acostumado. Eu construí, né, uma sequência de atalhos com o meu Magic Mouse. O Magic Mouse, sei lá, 2010, né? Sei lá quando. Então, tem aí uns 10 anos de atalhos que eu nem sei te dizer todos. Eu quero abrir um link, eu faço uma sequência para abrir o link numa nova aba, para abrir numa nova janela. São coisas que estão na minha memória muscular que nem eu sei o que faz, mas tá lá, né? Assim, mágicas acontecem enquanto a minha mão está manipulando o mouse mágico, que eu fui configurando essas opções, esses gestos, pegar e dar zoom. Assim, eu sei que ele não é ergonômico como os demais mouses. Talvez eu fique com uma lesão por esforço repetitivo, mas estou usando há 10 anos e ainda não veio, né? Só os dedos estão duros aqui. Eu acho ele um pouco ergonômico. Parece estar segurando uma maçã, né? O que de certa forma tá. Mas... não.
Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso no aspecto de uso do dia a dia, porque eu sou proibido de usar mouse. Eu não posso usar mouse por problemas físicos. Então, não me mandem. Toda vez que eu falo isso, vem alguém, mas usa esse mouse ergonômico. Não, eu não posso usar mouse. Ponto, tô proibido, não mandem o mouse mágico, que não é o Magic Mouse que resolve todos os... Não quero, tô feliz com o trackpad. Eu só uso o trackpad, então eu não tenho muita experiência com a experiência que eu tenho de testar coisa pro AirBuddy. Agora, eu tendo a concordar mais com o Coca, porque, primeiro, MX da Logitech, a conexão dele é uma porcaria, porque eu digo isso com raiva, porque eu passei muita raiva por causa do AirBuddy, porque você roda qualquer coisa no Mac que usa o Bluetooth um pouquinho mais ali do que o Mac usa normalmente, o MX Master já se borra todo e não consegue mais funcionar. Eu sei, Marcos, que ouvi o seu relato no área de trabalho, fiquei muito feliz de saber que aparentemente isso melhorou, porém, a experiência que eu tive na época que eu testei esse mouse é que a conexão Bluetooth dele era uma bela porcaria e você só conseguia usar ele com o conectorzinho dele lá. E então, né, o Magic Mouse funciona, né? Sempre funcionou, nunca falhou pra mim. Agora, esse lance do Coca falar sobre o clique do mouse me fez lembrar que o trackpad dos Magic Trackpads mais recentes, eles não clicam de verdade. Eles usam o mesmo esquema lá do trackpad do laptop. E aí, se você vai nos ajustes lá, tem uma opção, clique silencioso. E aí ele clica sem fazer barulho. Você sente a cutucadinha ali quando clica, mas ele não faz aquele... né? E aí já me fez pensar que é uma coisa que poderia vir numa nova geração do Magic Mouse, né? Que ele seria totalmente... solid state e aí você poderia desligar o barulho do clique e poderia clicar normalmente, olha que legal. Mas no atual, infelizmente, não dá, porque é um botão de verdade, né? Então não dá. Esse lance da confiabilidade dele é curioso porque vem na caixa um donglezinho que serve para você conseguir usar, porque eles sabem que a conexão em nem todos os casos ela é confiável. O meu problema eu resolvi comprando um Mac novo, então foi uma solução cara para esse problema. Mas depois que eu troquei de Mac, eu nunca mais tive problema e nunca mais precisei usar o donglezinho. Eu uso ele conectado no Bluetooth aqui direto, mas assim, a minha impressão é que, e o Rambo vai saber dizer se é isso ou não, mas Bluetooth é uma ciência nada exata e você pode reproduzir as mesmas condições com várias pessoas, cada uma vai ter uma situação diferente, né? Então pode acontecer. Mas também não é tão assim, porque eu tinha o MacBook Air M1, né? Que é o mesmo que o Attila tem, quando eu tava testando o MX Master 3, e era nele que eu tinha esses problemas. Então tem uma combinação de hardware da Apple, software da Apple, firmware da Apple e hardware da Logitech e firmware da Logitech. Sim. Então são muitas coisas que podem dar problema, né? Só que no caso, absolutamente todos os periféricos Bluetooth que eu usava funcionavam perfeitamente, menos o MX Master. Então eu botei a culpa nele, porque, né, se tudo funciona menos ele, a culpa é dele. Tá aí uma situação em que seu Ed Case Humano tá me ajudando, então. Toca algum bug que faz funcionar. Ou mudou, né? Faz tempo que eu não mexo nisso e, né? Curiosamente, também não recebi mais relatos sobre isso, só que desde então já existe até uma página, para você ter uma noção de quão ruim é, tem uma página no suporte do AirBuddy, eu uso o mouse MX Master 3 e ele fica falhando. O que eu faço? Eu uso o dongle, essa é a resposta. Tô caçando aqui no meu histórico da Amazon, eu comprei em julho de 2022. E o Mac foi em janeiro agora desse ano, eu peguei finalzinho de janeiro. Então vai dar um ano aí quase de uso sem esse problema, mas posso confirmar que ele existia antes, sim. E uma coisa também que a gente não mencionou, que eu acho que é poderosa nessas situações, Better Touch Tool, que vai expandir exponencialmente o poder que você consegue tirar não só do mouse, mas de qualquer coisa que você queira fazer com os periféricos e até de uso mesmo, de produtividade do Mac. Vai dar uma espiadinha que junta essas duas coisas. Aí você pode usar o mouse de bolinha da IBM dos anos 80, que vai dar pra tirar uma boa utilidade dele mesmo assim. Com 5 adaptadores, né? Serial, PS2, PS2, USB-A, USB-A, USB-C. Mas outro aspecto também que eu sentiria falta, que eu uso o trackpad, então é natural isso, mas o Magic Mouse também tem isso e nenhum outro mouse de terceiro tem, que é o scroll natural com inércia, né? Que
Você tem no Magic Mouse e você tem no Magic Trackpad, que pra mim faria uma falta enorme, porque eu tô muito acostumado. Quero fazer um scroll grandão aqui, faço com força, né, o scroll, e aí ele vai lá, quero parar aqui, pum, para. Putz, depois que a pessoa se acostuma é complicado, né? Por exemplo, quando eu tô editando áudio no Audition, eu uso o pinch no trackpad direto pra dar zoom in, zoom out na onda ali do áudio. Então, depois que você entra num workflow, é difícil trocar, né? Assim como você com o MX Master também deve ter um monte já de botões e coisa que você configurou pra fazer de um jeito que depois que pega o jeito, só vai, né? Isso sem dúvida. E outro dia aconteceu, eu usei numa sexta e atualizou, de sexta pra sábado atualizou alguma coisa do sistema deles e tal, perdeu tudo, assim, eu passei um tempão configurando de novo os atalhos mesmo, porque pra usar o Audition é a diferença entre editar uma coisa em 15 minutos ou em 1h30, sem dúvida, e ficar com a mão dolorida, porque o tanto de atalho de sequência de movimentos que eu fiz, atalho de teclado junto com o keyboard maestro e joguei isso pra um botão do mouse. Então o botão leva o mouse para um lado, vai lá, clica, seleciona um texto, por exemplo, se apertar o shift, se não apertar... É uma loucura lá que eu fiz, mas funciona, né? Então se não tivesse isso, ia ser mais chatinho, sem dúvida. O Augusto mencionou que o MX Master tem aquele scroll sem trava. Isso é verdade? Sim. Porém, não é a mesma coisa que o scroll inercial do Magic Mouse e do Magic Trackpad, porque ele é, de fato, um negócio físico, né? E, inclusive, é bem gostoso o scroll dele. Eu tenho um aqui, né, que eu usei pra testar e que uso de vez em quando só pra testar, mas por ser de verdade, físico, vira meio que uma roleta do baú da felicidade ali, que você gira, mas às vezes, eu não empurrei como deveria, pegou meio na pontinha do dedo, aí não girou o quanto tinha que girar, e não é a mesma coisa, né? O lance do gesto é que você faz de qualquer jeito ali, e ele detecta e pronto, né? Como é uma rodinha física que você tem que girar de verdade, o resultado não é o mesmo, né? Mas é muito melhor do que 99% dos mouses. E é tão satisfatório girar essa bolinha que você pode fazer gostoso. Ela... Literalmente um fidget spinner. Exato, né? E você tem duas configurações. Um dela girar lisa, ou então de girar com um feedbackzinho áptico cada vez que ela dá uma giradinha, né? Então... Tá mais pra uma coroa digital. Pode ser, né? Eu uso com esse feedback, que é bom, facilita o controle das coisas, mas tá aí. Então a resposta é... Depende. Depende, exatamente. Agora, na semana passada a gente falou do lance do Private Relay, né? Que é a retransmissão privada da iCloud, né? E a diferença disso para VPN mais tradicional, de terceiros, etc. E o Rubens Padovese perguntou se a gente sabe por que a retransmissão privada da iCloud desliga quando ele está numa rede corporativa. Ele falou que sabe que ele exige autenticação cada vez que entra nela e não raras vezes ele falou que tem que esquecer para poder forçar ali aparecer a tela de login, esquecer a rede, né? Para forçar a aparecer a tela de login. Já viram coisa assim? O Coca já viu, né, Coca? Pior que não. Não? Mas com seu Pi-hole aí, quando você ativa o Private Relay, ele não te avisa? Eu tentei usar o Private Relay com a minha solução aqui, de Pi-hole, as coisas todas. E não deu muito certo, ele bypassava algumas coisas, eu não queria que bypassasse, eu queria que passasse pelo meu fluxo. Então eu acabei desligando. Aqui no caso da rede corporativa, né, o que me parece que é uma configuração específica, porque se você está usando, em tese, a rede corporativa, é para você usar a rede corporativa, né? Não é para você passar... Porque acaba que o Private Relay, né, ele vai passar... É quase como se fosse a minha situação, né? No sentido, cara, eu quero que passe aqui pelas minhas proteções, eu não quero, né, bypasse por nada. Então acho que deve ser uma configuração de... mais do que um erro, alguma coisa, eu acredito que seja uma coisa by design, uma coisa proposital, para não ter os tipos de problema que eu tinha. Sim, isso é proposital. Logo no começo, eles ficava ativado e não fazia nada, basicamente. Mas aí a Apple colocou várias detecções para circunstâncias onde rola justamente isso. Porque quando você usa uma VPN ou um Private Relay, que é parecido, você quer que todo o seu tráfego passe pela VPN. E o correto é, se a VPN detectar que alguma parte do seu tráfego não está passando pela VPN, ela te avise. E é isso que a Apple faz com o Private Relay. E o lance de esconder o IP do e-mail e tal, que foi o que rolou comigo. Por muito tempo, eu abria uma mensagem no mail e aí tava lá, seus ajustes de rede não permitem que o conteúdo desse e-mail seja carregado de forma privada. Daí tinha que clicar, tá bom, carrega direto, né?
Aí eu fiquei encucado com aquilo. Que configuração de rede? Aí eu descobri que era por causa do Pi-hole, que eu tenho o Pi-hole aqui, e aí tem um ajuste nas configurações do Pi-hole que você bota lá e ele faz umas mexidas lá que resolve isso. Mas se você tá numa rede que mexe em qualquer coisa ali de DNS, faz algum tipo de filtro, retransmite, tem algum tipo de proxy, algum tipo de VPN, rede corporativa muitas vezes já tem uma VPN própria para você acessar a intranet, alguma coisa assim, não vai rolar Private Relay. A realidade é essa, porque o Private Relay ele precisa de um túnel direto com a internet para conseguir fazer o trabalho dele, mas se você tá numa rede corporativa que já tem o próprio túnel, não tem como ele passar sem passar por dentro do túnel. Então o túnel não cabe dentro do túnel e aí destuneliza tudo e não funciona. Então ele te fala, não vai rolar, desculpa aí, né, valeu, falou. É isso. Então, é normal, é esperado e não tem muito o que fazer, né? Se você não controla a rede e ele não funciona porque a rede tem uma configuração lá que não permite funcionar, não tem o que você possa fazer. Agora, lembra que eu falei que ia testar, desligar por uma semana, etc, e reportar as diferenças? Posso confirmar que não mudou nada. Eu passei a última semana com ele desligado, lembrei disso agora. Se não tivesse esse feedback, eu esqueci que a gente ia falar disso semana passada. E, sim, eu não percebi mudanças significativas de velocidade, de tempo de carregamento das coisas, etc. Assim como eu passei o último ano também com ele ligado. E eu só lembro que ele tá ligado quando acontece às vezes isso. Ele perde, tipo, entra no elevador, perde o sinal. Sai do elevador, aí tem a notificação lá, o Private Relay vai ligar a hora que tiver rede, aí liga. Então, só assim. E nem toda vez que perde sinal, nossa, só isso já é motivo pra eu não ligar. Mas, assim, a parte de desempenho de rede, coisa assim, pro meu uso dia a dia, eu não notei uma diferença. E na semana passada mesmo, na hora que a gente tava falando aqui, acho que foi depois da gravação, eu fiquei fazendo speed test com ele ligado, com ele desligado e não teve, assim, perdeu 0,5% de velocidade de um para outro. Então, eu tô reativando agora aqui, vou seguir com ele ligado e é isso. Que bom! Sobre a migração de chip físico para eSIM, o Thiago Quirino, ele entrou no aplicativo da Vivo e viu que tem a opção de ativar pelo aplicativo. Como ele já usa eSIM, resolveu fazer o procedimento no iPhone do sobrinho dele e deu certo. Ainda precisa falar com a atendente via chat, fazer a biometria via link e aí você recebe o QR Code por e-mail. Ou seja, ainda tá burocrático, mas pelo menos o start dá pra fazer pelo aplicativo, não precisa ir na loja. Burocrático à distância já é uma evolução, né? E importante, ele não falou aqui, não tem que pagar os R$10, se não tiver também, isso é uma outra coisa. Aparentemente não, acho que a Claro é a única operadora que tá cobrando esse processo ainda, porque, né, são R$10, não vai fazer diferença na prática. Isso é só pra, tipo, coibir as pessoas de fazerem o tempo todo à toa. Quem é que vai... que legal, vou na loja lá trocar o meu eSIM sem motivo nenhum, só porque eu quero, né? Só pra custar dinheiro pra operar. Não, né? Então, R$10, a pessoa já... Principalmente se for um pós-pago, né? Que nem foi o meu caso. Eu já tô pagando pra vocês mensalidade lá, que com certeza... Vocês estão tendo um bom lucro em cima. Não pode trocar um chip uma vez por ano sem cobrar, né? Sacanagem. Mas o lance da burocracia, acho que você confirmar a identidade e tal é aceitável, mas, né, de repente até a gente fala mais sobre isso depois, mas existe já um processo automatizado que a própria Apple desenvolveu que elimina toda essa burocracia de forma ainda mais segura do que toda essa burocracia, né? Mas enfim. Agora, uma coisa curiosa, eu procurei por Vivo eSIM no Google e na página que deu aqui de primeiro resultado, eles puxaram um texto que é da descrição da página, e a Vivo falando que o eSIM é um chip virtual que tem que ser baixado e instalado no smartphone. E pensaram, nossa, que loucura, não é isso, mas acho que esse é o jeito mais simples de você explicar o que é, como é que é o processo, por que não é uma coisa que é só você ligar e tá, né? Então, ajuste de mensagem para ficar mais fácil de entender, independente do conhecimento técnico. Tá, licença poética técnica. Olha, errado não tá, tão mas também errado, não é isso, né? É um jeito que talvez eu explicaria pra uma tia do Zap. Tia, você tem que baixar o eSIM aí. Muito bem, dados esses follow-ups, temos detalhes meio de surpresa sobre
o iPin, o AI PIN lá da Humane, que a gente vem falando aí, criticando e comentando em algumas semanas passadas. O que rolou? Rolou o seguinte, né? A maldição da quinta-feira atacou nessa semana, porque entre a gravação e a publicação do episódio tem o anúncio oficial feito pela Humane com os detalhes todos a respeito do AI PIN, incluindo preço, plano, como é que funciona, etc. Mas o The Verge vazou isso agora à noite. Então, Eita. Tá na capa do The Verge exclusivo, estes são os detalhes do AI PIN. E eu acho que é um vazamento. O The Verge, eles recebem muita informação antecipada, sabem respeitar muito os embargos, etc. Então eu só consigo imaginar que isso não foi bem um vazamento, mas aí o Humane passou pra eles e falou, gente, divulga isso aí pra gente ter essa primeira reação, passar por isso e depois poder falar no evento só sobre o produto. E os detalhes são o seguinte, o AI PIN, né, de acordo com o The Verge, sim, eu vou colocar asterisco no começo, de acordo com o The Verge, falou que recebeu o documento vazado da Humane. Vai custar $700 e ele vai incluir uma assinatura também que você vai ter que pagar de $24 por mês. Então você compra ele, vai ter assinatura também, porque a assinatura vai dar acesso à rede customizada da T-Mobile, que vai permitir que você se conecte aos servidores da Microsoft e da OpenAI para usar os assistentes inteligentes de IA deles, e também ter um número de telefone e, claro, dados também celulares. Então, por meio dessa... Eu vi que o Rambos já tá rindo e é uma das coisas que a gente vai comentar aqui, né? Eu tô rindo do número de telefone, você Exatamente, sabe, né? Sim. E aí, além disso também, esses $25, 24, né? Eu tô arredondando. Vão dar, na rede da T-Mobile também, armazenamento em nuvem de dados, de foto, de vídeo também. E esse acesso, e não tem muito... Ela vai explicar entre hoje a gravação e ontem a publicação, como é que vai funcionar exatamente esse acesso aos modelos, mas são parcerias com a Microsoft e com a OpenAI. E a Microsoft e a OpenAI tem uma parceria já, então vai ser tudo um bololô só no fim das contas, né? Ele se gruda ali na roupa, apesar de chamar PIN, com uma bateria magnética. Então, é um clipe com a bateria magnético tudo junto. O The Verge não explicou muito bem, talvez eles não saibam exatamente como é que vai ser, né? Mas... então ela gruda a bateria junto com o AI PIN, e é isso que faz o grude da roupa. E ele vem com 2 battery boosters na caixa, que devem ser 2 baterias, ou uma bateria e 2 baterias extras para você poder usar durante o dia, o que pode indicar que não é uma bateria com uma duração enorme, que talvez você precise trocar uma vez por dia, dependendo do quão longo for o seu dia, né? Ele, enquanto estiver fazendo gravações com a câmera, tem uma luzinha que fica piscando, que eles chamam de Trust Light, e roda um sistema chamado Cosmos. Esse é um sistema que... O jeito que eles vão fazer o acesso a aplicativos não é tipo baixar aplicativo e usar e abrir como se fosse pedir para Siri abrir alguma coisa. Parece que vai existir uma interface que pode ser... Eles falaram o humane.center, que eles não sabem se é um aplicativo, se é um site, mas por lá você configura como é que vai ser... O que está instalado, tipo de plugin de aplicativos dentro do sistema para você comandar por voz e interagir com eles no esquema parecido até com o que a OpenAI anunciou nessa semana do ChatGPT, que também tem um lance de plugins, etc. É mais voltado para isso do que para aplicativos, e ele vai vir também com suporte ao Tidal, que é o serviço de streaming que tenta de todo jeito emplacar e nunca consegue, né? E vai ter também... Parece um produto aí. Match made in heaven. Ele vai ter um AI DJ, etc., que é o caminho que essa parte toda de música tá andando, né? E eles estão com essa... E a reação inicial do pessoal foi, vocês estão vendo, é um não telefone que vem com o número de telefone, etc., que é uma coisa que o Rambo até riu agora há pouco, mas assim, resumo da ópera é $700, 25 por mês para ter... E só vai funcionar na rede da T-Mobile. Então, se você... Não é que nem o plano de, sei lá, número do telefone ou plano de dados do relógio, que você tem a sua operadora, não. Por enquanto é só um. Deve expandir para mais conforme o tempo for passando. Se as operadoras devem estar falando, cara, vamos ver. A gente conversa daqui a 6 meses, né? Vamos ver se não tá no mercado ainda, a gente vê. Então, a T-Mobile, ela gosta também de fazer coisas mais... que chamam a atenção, então também é o match made in heaven, né? Isso aqui do jeito acho que positivo. Então tá aí, detalhes vazados que vão ser confirmados na quinta-feira, ou para quem está escutando o episódio lançado, foram confirmados ontem. Reações? Feio. Sei lá, eu fico pensando... É porque me marcou demais, e pode ser só por conta desse meu preconceito com esse exemplo que é sempre usado, mas me marcou demais o lance
telefone. E aí eu só consigo pensar, vou pagar $700 mais $24 por mês pra atender ligação na palma da minha mão e projetar o número da pessoa na palma da minha mão, tipo... Eu sei que tem outras funcionalidades, mas eu só consigo pensar nisso. E aí, tipo, você vai pagar 24 por mês pra ter um número de telefone. Num negócio que não é um telefone, que vai ter a rede... Tem Wi-Fi esse troço? Tipo, se eu tô em casa, ele conecta no meu Wi-Fi de casa ou só usa essa rede da T-Mobile? Na matéria do The Verge, não tem nada falando sobre Wi-Fi. Ah, mas tem que ter, né? Tem. Mas lá, pelo menos, não diz. Não posso confirmar ou dizer que não, mas pelo menos na matéria lá diz que não. Hardware com assinatura, acho que a gente já entendeu que não funciona. Né? Se tentou isso com os carros, não, aqui ó, você tem uma assinatura, né, para assento quentinho, que fica difícil de você justificar. A justificativa é aquela, não, você não tá pagando pelo assento. Eu é que tô, né, eu empresa tô bancando o assento, você não tá pagando por ele. É como se fosse um investimento da empresa. E se você quiser, né, usar, você usa por assinatura. Você só precisa, quando vai viajar uma vez por ano, você quer ficar num quentinho. Mas a impressão é que estão te cobrando por algo que você já pagou. Claro que nesse exemplo não é um hardware propriamente tal, né, que você está assinando ali, né, que você está pagando para usar. É por causa dos serviços de telefonia / chat GPT, mas ainda assim, né, lembram muito antigamente, sei lá, 2008 talvez. Vocês lembram que tinha um tablet específico para você tweetar, que era até azulzinho, né, que era veio naquela safra que a Amazon, né, fez o leitor e tinha acesso 3G, né, que você podia baixar os livros. Tinha um que era um tecladinho, né, era um tablet, tinha um teclado e você tweetava por ele. Acho que o dispositivo é o telefone. A gente está acostumado com o telefone, vai querer pegar o chat GPT no telefone. Acho que curti não. Desencantei. Isso entra numa questão que eu... É o rio que eu morreria on, que é o negócio de... É hardware com assinatura, no fim das contas. Porque que utilidade tem esse troço se você não estiver pagando a assinatura? Vai virar um peso de papel se você não estiver pagando a assinatura. E o problema não é a questão de você pagar a assinatura. Tipo, eu entendo a empresa querer ter ali uma rentabilidade fixa e tudo mais. Beleza. Agora, o problema é que daqui meio ano não vai mais existir a Humane, e aí todo mundo que pagou $700 por esse negócio vai ter um peso de papel, né? Sei lá, tipo, isso me incomoda muito e é por isso que eu fujo muito de IoT, de um modo geral, de coisas smart, porque smart alguma coisa é um eufemismo para pegamos um negócio e deixamos ele pior colocando ele na internet. Tipo, normalmente é isso. E geralmente esse colocamos na internet envolve algum tipo de assinatura que você vai pagar. E aí, sei lá, você compra a lavadora, não sei das quantas lá, que é smart, daí você vai lá, cria uma conta na lavadora, e aí daqui um ano a empresa para de fabricar aquela lavadora, ou desiste, ou a empresa vai à falência, e aí o serviço sai fora do ar e você não consegue mais lavar a roupa com a lavadora perfeitamente funcional, o motor lá, a bomba, tudo funcionando, mas não pode mais lavar a roupa porque o servidor não tá mais no ar. Ou sei lá, tá tendo um DDoS e aí no fim de semana inteiro você fica sem poder usar a lavadora, e aí extrapola de lavadora pra cafeteira, micro-ondas, forno, fogão, qualquer coisa smart de appliance, assim. E isso me irrita muito, por exemplo, Sensible. Eu amo Sensible. Eu tenho aqui em todos os ar-condicionados de casa, que é um negocinho que você liga ali, ele controla o seu ar-condicionado, ele faz às vezes de controle remoto, você coloca no HomeKit lá e faz o controle todo dele, mas ele precisa de internet. E isso é decepcionante. Se tá sem internet, ele não funciona.
por quê? Por que eu preciso mandar um sinal que vai, going to space, né? Vai lá pro outro lado do mundo, dá a volta e vem de volta pra minha casa pra controlar o negócio. Eu tô na frente do negócio, ele tem Bluetooth e Wi-Fi. Por que eu não posso controlar direto? Então isso é muito irritante e eu tenho até uma aspiração de talvez no futuro trabalhar com produtos de hardware. E meu irmão é engenheiro eletrônico, né? Pra quem não sabe, a gente já tem vários protótipos que a gente quer fazer. E se eu for fazer algum produto de hardware, eu vou meter o pé no chão e não, isso vai funcionar sem internet. Ele pode ter uma funcionalidade de internet e tal, beleza, para aumentar a funcionalidade, mas tem que funcionar sem internet. E esse é o meu critério, né? As pessoas me perguntam às vezes, quero comprar um negócio que é smart, que é IoT e tal. Vê se funciona sem internet. Se não funciona sem internet, não compra, ou compra, mas esteja ciente que se o servidor cair, se a empresa falir, produto parar de fabricar, um dia eles vão desligar o servidor e aquele produto pelo qual você pagou vai virar um peso de papel. E eu acho que é isso que vai acontecer com o AI PIN, né? Mas isso aí a gente vai ter que ver. Um follow-up em tempo real, a maquininha que o Coca falou é o Twitter Peak. Ele custava $99 e vinha com 6 meses de serviço, de funcionamento já no pacote. Ou então, se você pagasse $200, aí você podia usar, era o Lifetime, que eu não sei por quanto tempo durou o Lifetime do produto, né? Mas ainda assim, era o Lifetime Access pra isso aí. Eu vou deixar na descrição aqui, era isso, era um... parece um Game Boy com um teclado embaixo e pra você tweetar loucamente. O quanto o seu coraçãozinho quiser. Isso é interessante. E tinha uma outra opção prateada também. Enfim, ele tinha uma rodinha de scroll, assim, pra você ir mexendo na timeline. É curioso. Digital Crown. Mas, né? Pois é. Mas, escutando essa parte sobre assinatura, etc., eu sinto esse incômodo, por exemplo. E aí, eu sei que não é a mesma coisa, mas a minha sensação é igual. Pra ter que contratar um plano separado de dados pra usar o Apple Watch com dados se eu quiser. Porque o volume de dados que ele consome não justifica pagar, sei lá, não sei quanto que é, 20, 30, 40 reais por mês a mais, só pra você forçar esse telefone pra correr e eu torcer o pé, eu conseguir ligar pra alguém. Então eu acho pesado pro benefício que ele oferece, exceto se minha vida depender disso. Aí volta o papo da Apple vender o Apple Watch com use, senão você morre, né? Mas olhando pra hoje em dia o que a gente tem, de novo, não é a mesma coisa, mas é vizinho. Você compra o seu iPhone, paga uma bala e o iCloud vem com 5 GB por mês. Se você quiser fazer alguma coisa, tem que pagar pelo iCloud. Não é necessário para você usar o telefone, mas é necessário para você usar tudo, né? Você tem um iCloud que vai armazenar sincronia dos aplicativos, os dados, o backup das suas coisas, das suas fotos, etc. Então, assim como você pode querer comprar esse negócio e usar sem ter a conexão com dados, você pode comprar o seu iPhone e usar sem ter o backup no iCloud também, e você vive perigosamente a vida inteira, mas ele fica funcional. No caso do AI PIN, se não tiver Wi-Fi, aí não, né? Ele vai ser literalmente só... Tudo bem que a gente falou bastante semana passada que não é tão prático e tal, mas o iPhone você consegue fazer backup sem o iCloud, se você quiser, né? Mas o AI PIN você não consegue fazer funcionar. Alguém vai conseguir, né? O Steve Troughton-Smith vai comprar um e vai fazer funcionar sem T-Mobile. Mas, né, via de regra você não consegue fazer funcionar, não tem uma alternativa, né? Eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a fazer o laser dele rodar Doom. É obrigatório rodar Doom em tudo. Então 15 minutos depois do lançamento, né? Já vai ter alguém rodando, com certeza. Exato. Então, partindo dessa comparação que eu sei que é torta e falha, mas que hoje você compra o telefone, você tem que assinar um serviço que vai te ajudar a administrar as fotos, backup, etc, etc. E dependendo do plano que você precisar, ele é mais que $24 por mês. Então, se você comprar o dispositivo e ter que pagar os dados para usar, fica entre você comprar o relógio e ter que usar dados para contratar dados para usar os dados e tirar o máximo proveito dele, e esse backup também. E eu vi uma troca no Threads do pessoal falando sobre isso, que foi o Sebastian DeWitt, que faz o Relight, aplicativo de câmera, respondendo a alguém que falou: nossa, faz tempo que eu não vejo as pessoas com tanta raiva de um negócio que nem foi lançado ainda. Não dá pra esperar lançar? E aí a gente vê e depois reage a isso? E o Sebastian falou: cara... Culpa de quem?
Então, ele falou o seguinte, o produto é legal, beleza, mas essa campanha, ele usou a palavra hype que eles fizeram, pra falar assim, putz, a Apple perdeu a sua essência, a sua alma, porque a gente não tá mais lá. Então a gente sabe a resposta, fez uma coisa nova e vem na gente. Ele não gostou e foi o que a gente comentou aqui várias vezes, que foi mesmo um erro. Foi feio, né? Tem outros jeitos de você se promover. Mas ainda assim, eu acho que, vendo, por exemplo, o que todo o mercado de IA tá tateando mais ou menos a mesma coisa, que é os assistentes conectados, não é uma ideia nova, né? Mas assistentes conectados a funcionalidades de aplicativos, de serviços, etc. E o assistente ser a interface entre você e o serviço com toda uma robustez inteligente que faz tudo ficar mais rápido, melhor, etc. Então você ter um dispositivo físico que faça isso está muito perto do que, por exemplo, a gente viu que era a ideia do Johnny Ive conversar com Sam Altman da OpenAI para pensar no que seria um dispositivo nessa era da IA. Talvez seja uma versão do AI PIN. Tá com cara de que pode ser uma coisa muito parecida com isso. Então, se todo mundo que tá fazendo IA tá tateando mais ou menos a mesma ideia, eu acho que, como diria o Coca, tem algo aí. Não é isso, essa obviamente não é a solução, mas parece a direção para onde isso vai andar. E isso sim, a gente que gosta de tecnologia acha empolgante, apesar de ver esses tropeços de estratégia de lançamento que eles fizeram e no fim das contas é o livre-se do telefone, contrate o número de telefone e compre o nosso produto. Poxa, gente. Tem se eu não me engano, acho que é no filme da BlackBerry, que ele tem a fase de amor da BlackBerry com a galera de telefonia, e chega uma hora que a galera de telefonia começa a afastar, né? Vai dando preferência pro iPhone. E aí a galera da BlackBerry, né? Pô, o que tá acontecendo? E aí a galera de telefonia manda, cara, você vende minutos, né? Porque é o argumento, né, da BlackBerry. Cara, eu fiz você vender muitos minutos. E o cara da telefonia diz, sim, você me fez vender muitos minutos. Mas hoje o iPhone me faz vender gigas, né? Que né, mudou. E isso me parece um pouco... vamos fazer aqui uma parceria com a T-Mobile, né? A galera que já tem aqui um número vai ter outro número, né? Não sei, não é que seja uma venda casada, mas acho que, né, tipo o Apple Pay. Hoje em dia, todo mundo tem Apple Pay. Eu tava vendo uns bancos aqui, falei, caramba, tem Apple Pay, esse negócio que nem sabia que tinha Apple Pay. No início era super restrito, mas restrito não é porque tinha acordo, graninha aqui, pagava aquilo outro, desconto, não sei o quê. Então me parece que é de alguma maneira, fazer uma parceria beneficiando a iPin e T-Mobile nessa história também. O Nathan Ronica, acompanhando ao vivo, falou que ele vai comprar o AI PIN só pra fazer o desafio do ADT nele. Tá aí. Pronto, achamos uma utilidade, o motivo dele existir. O desafio tá lançado. Por mais que a gente critique e tudo mais, se fosse algo que eu pudesse minimamente testar aqui, eu até compraria, só pra ver como é que é, ver se dava pra criar alguma coisa legal com ele. De repente eles vão ter um bug bounty, quem sabe, né? Empresa nova, assim, normalmente o negócio de segurança fica um pouco de lado, né? Então, não que eu esteja acusando eles disso, né? Mas, enfim, normalmente fica alguma coisinha pra trás. Mas, né, como não vai ter como usar, só, sei lá, quando eu for pros Estados Unidos, se tiver a oportunidade de experimentar, porque curiosidade de ver pessoalmente e ver se eu consigo fazer algo que não seja atender um telefone nele, eu tenho, né? Mas a oportunidade é que falta. Eu acho $700 pesado só, né? É um preço de telefone da média pra cima. Você olha pra esse negócio aí, você pensa, putz, $300 você já ia estar exagerando no quanto você acredita que as pessoas vão pagar. O dobro, um pouquinho mais, eu achei meio pesado. 700 por... Pensei a mesma coisa, mas eu pensei também que, assim... É o Vision Pro da Humane, sabe? Tipo, é um produto muito novo. Eles não têm o cacife da Apple em termos de produção em larga escala e tudo mais, que barateia as coisas. Então, eu entendo por que o valor é esse, né? Não que eu não ache caro, é caro pra caramba, mas eu acho que é o valor que eles tiveram que fazer. Eu acho que não tinha muito como eles baratearem no momento atual. É o tipo de coisa que, se continuar existindo e se eles continuarem desenvolvendo, deve baratear, mas realmente, se você for pensar o que é em dinheiros, quanto é que custa um Apple Watch básico, $350? Por aí? Assim. 300, talvez, o SE? O mais recente, né? E um Apple Watch, não sei, né? Tem mais funcionalidade que isso aí, eu acho. Não tem o projetorzinho e tal, mas... E eu comparo a funcionalidade porque eu uso
eu uso na prática pouco o meu Apple Watch, de usar ativamente, porque não é agradável você ficar mexendo naquela telinha pequena, digitar coisa ali, é horrível, tal. Então eu uso ele de forma passiva, eu boto no pulso e ele vai medindo as coisas ali. De vez em quando eu saio pra caminhar só com o Apple Watch, ouvindo alguma coisa nos AirPods, beleza. Agora, usar ativamente ele eu uso muito pouco. Então se ele fosse muito mais caro do que eu não compraria. Tanto é que eu tenho o Apple Watch, entre aspas, básico e não o Apple Watch Ultra, porque seria muito caro pro uso que eu faço dele. $400 ele começa lá fora. Nossa, o modelo mais básico é um alumínio com... né? Com a pulseirinha mais barata. E o de aço inoxidável começa em $700. Então tá aí, né? Entre o Humane IP e o relógio, acho que eu preferi o relógio. E tem uma coisa também que eu tô pensando, cada vez mais que eu vejo foto dele, maior ele parece. Pra você usar na roupa. E outra coisa, ele só apareceu assim, numa lapela, num casaco, e na camiseta pra puxar aqui, aquele decote de camiseta velha assim, sabe? Não sei, tem uma questão aí que eu acho que vai ser de viabilidade de adoção. Mas quanto mais eu olho pra ele, mais vestibilidade, wearability, inventamos o termo aqui. Então, não sei, mas eu detesto nessa hora soar pessimista com coisas novas. E eu tô tomando cuidado aqui de tentar exaltar a criatividade tecnológica, que a gente gosta de tecnologia, gosta de falar. Mas a lista de tropeços e de dúvidas que eles deixam no ar com o lançamento ainda tá meio grande. Então, o John Gruber falou, será que eles são o novo Quibi? Não sei, porque... Vai ser mais uma entrada na wiki do ADT, né? Mais uma unidade de tempo. Eu não sei, né? Se em 6 meses acho que eles não desistem. Mas em 1, 2 anos, né, vai sair... Eu consigo imaginar, tá aqui o AIPin 2, que é um pouco menor, e a bateria dura mais, e agora o AIPin 1 caiu para $400, para 300 que seja, mas não sei. É o caminho de interação de hardware com IA. Parece ser alguma coisa assim, não vestível exatamente, mas um dispositivo menor. Mas a resposta não é essa, eu acho que não é mesmo. Eu quero muito que o MKBHD faça um vídeo disso aí. Muito. Se a Humane for... É que tem que ver quando que é o lançamento mesmo, né? Mas se for próximo, eu aposto que ele já tem. Ele está fazendo o vídeo neste minuto. se o lançamento for em breve, né? Ele é o cara pra fazer esse vídeo porque ele sabe colocar a coisa na perspectiva, mesmo quando é ruim, apontar olha o que isso significa, não o que é, né? Tipo, review de filme. Não precisa falar se é ruim, se é bom. Fala sobre o filme. O que me dá uma esperança de que talvez isso possa ter uma estrada suficiente para sair uma versão 2, que de repente melhora e tal, porque eu não estou torcendo contra. Eu quero que dê certo, né? Não tô aqui, tomara que eles se ferrem. Não, tomara que dê certo. O que eu acho que pode ajudar é o hype em cima de AI, né? Aí, talvez... Se isso chegar em certos círculos e tal, a galera... Nossa, olha só, agora tem um hardware de AI PIN, vamos lá e tal. E a galera vai, né? Pode ser que role isso, pelo menos pra dar ali o runway pra eles conseguirem chegar numa versão 2 melhorada e atrair mais gente. Se eles conseguirem dar esse start, talvez a coisa ande. Vamos ver. Sim. Tem, sim, a questão também de quanta força você tem que fazer para que as pessoas saibam que você exista. Vide o que a gente falou hoje, o Rambo estava conversando sobre o Rewind Pendant. Aquela empresa Rewind, que a gente falou aqui faz um tempo, que era de você instalar o programa no Mac e ele mastiga os dados, comprime, você consegue pedir pro assistente dele saber quando foi que você leu um e-mail que falava alguma coisa sobre um filme com fábrica de espátulas. Ele sabe exatamente o que está falando. E aí eles lançaram agora... Eu vou ficar pensando. Eu tento sempre com assistentes novos, Rambo, nunca consegui saber que filme que é esse. Mas a Rewind anunciou o Rewind Pendant, que é um colarzinho com um donglezinho que você segura ali, que fica no pescoço, e aí ele grava tudo o que você fala, o que as pessoas falam, e pra você poder buscar depois, etc. Custa $60. Tudo bem que é, entre aspas, só um microfone, né, um projetor, etc e tal. Mas quantas pessoas ficaram sabendo que ele foi lançado, né? Então, é um pouco disso. Você tem que fazer o barulho para as pessoas saberem que você existe, para depois elas pensarem se elas querem ou não, né? Embora a gente tenha falado de preço, eu tenho o critério que é a mágica do produto. Qual é a mágica do iPin? O Apple Watch, a mágica dele não é os aplicativos, porque ninguém usa o aplicativo no Apple Watch. A mágica do Apple Watch é estar coletando os dados
de saúde, de uma maneira, entre aspas, natural, serve ali para fazer atividade física. Essa é a mágica do Apple Watch. O iPhone tem a sua mágica. E hoje a gente não consegue ficar sem aplicativos de iPhone. A gente precisa desses aplicativos. Qual é a mágica do iPin? É o IA? Em que cenário que eu vou chegar? O iPin, ordena para mim aqui essa coleção de frases e retira as duplicadas. Não tem... Não sei, né? Não tem uma mágica própria, né? Não sei. Parece que a conta não fecha. Pega o Rewind, mó legal. Ainda que não vai ser para todo mundo, mas tem um quê ali. Agora no iPin, qual é o gancho ali? Qual é a mágica que ele tem? Qual é a força que ele tem de atração? Dá pra fazer cozido, frito, dá pra fazer sagu. Desculpa, eu precisava falar isso. Tava quicando essa, vai. Sabe qual que eu acho que é o problema? Eles próprios estão pensando nisso porque eu tenho certeza que esse negócio começou a ser concebido e desenvolvido antes desse boom das IAs. Com certeza. E eles colocaram a IA no meio da história. Ele ia ser o laser pra você interagir com as coisas e atender ligação da sua esposa na mão e poder ligar e não sei o que lá, e ler um texto rapidinho, etc. Apareceu o IA, já é um produto que é novo, etc. Pode ser, e é isso que eu tô falando, que todo mundo tá tateando o jeito de você interagir com aplicativos que são add-ons e plugins e tal do modelo de IA. Então eles encaixaram a IA ali no produto e tiveram que mudar um pouquinho o que ia ser o produto. O que é bom, é interessante também, né? Você olha pra esse produto e tira a parte da IA, fica mais desafiador ainda achar qual que é a mágica do iPin, né? Então, é legal, mas eu acho que eles próprios estão se perguntando se o principal negócio deles vai ser o laser na mão, ou se vai ser esse jeito de você falar com o ar e você morar num chat GPT ao seu redor e ser esse jeito de interagir por voz, né? Que eu não sei se é a solução, porque ninguém gosta de quem tá falando sozinho no ônibus, né? Então a gente se penteia um pouco. Porque uma coisa é o problema que o produto resolve, outra coisa é a mágica dele, né? O Vision, né? Existem algumas propostas aí de problemas que ele vai resolver, caro, barato, enfim. Mas a gente não pode chegar e falar que não é um produto mágico. Ele é mágico. Pode ser assustador e vários adjetivos, mas certamente um deles é mágico. Ele tem uma magia. Mas o iPin, né, fica um produto procurando uma solução, procurando um mercado sem ter uma mágica. Uhum. Muito bem, veremos o que vai acontecer aí com o iPin e a gente vai atualizando vocês a respeito. Agora, a Apple tem bugs, né, supostamente, e tá tentando fazer algo a respeito desses bugs, ao menos segundo o Mark Gurman. A gente vai falar disso em seguida, mas antes eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação. E ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou então entra em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo @SotesTelecom, fala que você é ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu! Obrigado, Soti. Muito bem, o Mark Gurman soltou uma notícia, um report daqueles dele essa semana que eu fiquei muito curioso e eu acho que ninguém entendeu direito, inclusive eu também não entendi direito. A gente vai tentar entender direito aqui porque ele falou que a Apple pausou o trabalho lá em novos recursos dos sistemas para correção de bugs e melhorias de qualidade e que pegou lá e pausou o trabalho por uma semana só para corrigir bugs e fazer melhorias de qualidade. E aí quando eu vi eu vi lá no Slack do 9to5Mac o pessoal conversando a respeito disso, e aí eu pensei, deve ser que, tipo, ia ter um monte de novidade no iOS 17.2 que eles decidiram deixar para depois para focar em qualidade, mas não. Supostamente isso é sobre iOS 18, macOS 15, watchOS 11, sistemas do ano que vem. E pra mim, isso não faz o menor sentido. E aí eu tava conversando lá com o Benjamin Mayo, lá do 9to5Mac também, que também é programador, e a gente ficou conversando, faz sentido isso pra você? E ele, não, pra mim também não. O que tá acontecendo? E aí, pensamentos iniciais sobre esse report do Gurman? O meu pensamento inicial foi com as primeiras 6 ou 7 palavras do título da matéria que dizem o seguinte: Apple, eu vou falar em inglês para ver qual que foi o problema. Apple delays work on next year's iPhone, Mac, aí vem software. Primeiro parecia, nossa, a Apple pausou o desenvolvimento do iPhone no ano que vem. O que aconteceu? Explodiu uma bomba na Foxconn? Só pode, né? Não. Era do software, do iPhone e do Mac para corrigir bugs. Eu concordo com essa impressão, e não é uma coisa nova, de reports curiosos do Gurman, não só do Gurman, mas o Mentico deu umas tropeçadas recentemente, mas o Gurman também não vai ter Mac ano que vem, é nesse ano, é em outubro, o Mac grande também, enfim, né? Mas olhando só para esse report, eu fico dividido entre pensar o que há 6 meses do lançamento do beta dessa primeira versão do iOS 18, por exemplo, você pausar uma semana para corrigir bugs se chama processo de desenvolvimento, né? Eu nunca fiz um sistema operacional, mas eu imagino que isso faça parte. Gente, tá tudo tem isso aqui para resolver, e daqui, especialmente se for uma coisa que vai trazer muitas mudanças, muitas novidades. Então, para mim o report foi: Apple está trabalhando no iOS 18, né? A não ser que a notícia seja: Apple tirou todo mundo do desenvolvimento do iOS 18 para resolver bugs do iOS 17. E aí também é uma decisão de todo mundo que trabalha em equipe sabe que às vezes você para um pouquinho do projeto aqui para dar uma mão no projeto de lá, alguém que parou de fazer negócio vai te ajudar aqui. Ok, eu não entendi o motivo para essa notícia, o que é noticiável a respeito dessa notícia, que não é uma coisa que a gente espera que vá acontecer no desenvolvimento de algum tipo de sistema. O que me deixou realmente estupefato com esse suposto fato relatado pelo Gurman, foi justamente isso, porque não faz muito sentido você pensar em vamos parar de desenvolver novos recursos no software do final do ano que vem para corrigir bugs, porque no processo de desenvolvimento, principalmente de uma versão major de alguma coisa, seja um aplicativo, seja um sistema operacional, você vai ter uma fase onde vai estar tudo bem quebrado, principalmente no começo. É esperável que haja muitos bugs, né? Então, você parar uma semana só pra corrigir bugs, aí o que eu acho, tá, que aconteceu, que aí é o que você falou também, porque tipo, a Apple está trabalhando no iOS 18, beleza? Porque é assim que funciona. Talvez tinha um subsistema lá específico que tava dando muito problema, estavam mexendo em alguma coisa da lock screen no iOS 18, com novos recursos e tal, e aí o pessoal que tá usando lá internamente, não consigo desbloquear meu iPhone fica travando, fica reiniciando, e ficou 3, 4 semanas de QA reportando o mesmo problema e não foi corrigido, e outros problemas menores. Aí, galera eles chamam de System Experience, eu acho que é essa parte de lock screen e home screen, vamos parar de mexer nesse negócio aí, vamos
voltar aqui para pelo menos funcionar tão bem quanto estava antes. Aí depois vocês continuam. Eu acho que pode ter sido uma parada assim, porque sistema operacional é uma coisa gigantesca e é feita de partes menores. Então não é... tem alguém que tá mexendo no código do iOS. Não, tem tipo 50 times ou mais que estão mexendo cada um num pedacinho diferente. E aí eu acho que tinha um pedacinho... ou 2 ou 3 pedacinhos que estavam em particular muito problemáticos. E aí, esse pedacinho, porque você me falar que pegou uma empresa do tamanho da Apple e pegou todo o time de engenharia e falou, não, sem mais trabalhar em recursos novos essa semana, vai todo mundo corrigir bug. Você não consegue nem organizar isso em uma semana. Tipo, leva mais de uma semana só pra você passar o memo pra todo mundo. Não é simples assim. Ou então, quando se passa a bola, em tese, vamos colocar assim, os melhores desenvolvedores estão desenvolvendo os novos recursos. E uma vez que eles desenvolvem os recursos, eles passam para desenvolvedores menos experientes que vão dar manutenção, corrigir erros e coisas do tipo. Pode-se imaginar que o número de erros estava muito grande, esse segundo time não estava dando conta desses erros, e aí alguém falou, galera, vocês, né, que desenvolveram, né, vão lá ajudar, né, a corrigir os erros que a gente não está dando conta, né, uma reorganização de equipe do que propriamente, não, para de fazer de iOS 18 e, né, congela o iOS 18 e vamos corrigir erro. É mais uma coisa do próprio fluxo de trabalho de equipe. Qualquer que seja o cenário dentre esses que a gente mencionou, não é notícia. Acho que concordamos, né? Tipo, não é notícia isso. É o processo. O processo é esse. Uma coisa que ele comenta lá pro final do texto é o seguinte. Ele fala que o processo de desenvolvimento do sistema envolve etapas, essa é óbvio, né? E aí tem o M1, que é o de milestone, né? Quando atinge chega num objetivo primário ali da primeira etapa, vai começar a segunda etapa. O que, pelo que eu entendo do texto dele, chega no fim da primeira etapa, quando era para passar a bola para a segunda etapa, o pessoal seguir desenvolvendo e desdobrar isso em mais recursos, não dava nem para começar a fazer isso. Que tava muito bugado. Tem os, como é que eles chamam de escapes? Muito bug que tinha passado, que era para estar resolvido e se impediu seguir o desenvolvimento entre passar a bola da primeira etapa para a segunda etapa. Mas também, aí eu fico pensando nisso assim, se tá tão bichado assim para ter que parar, você não vai resolver em uma semana. Mas vamos supor que tenha resolvido em uma semana. Parte do processo, então é um daqueles casos de notícias que a gente vê o título ali e fala, nossa, aí você lê a notícia e fala, tá, entendi. Mas pro mercado, né, eu não vi se isso teve algum impacto nas ações da Apple, né, mas pro mercado de gente que não entende, né, de como funciona o processo, mas de qualquer forma é legal trazer isso aqui pra falar de como a salsicha é feita, né, é sempre divertido. A notícia pra mim, nessa história, e acredito que, né, a própria história dos AirPods, é que sim, né, tem alguns bugzinhos chatos. Teve um que me pegou essa semana. Nossa, meu desktop ele é organizado, né, não por áreas, mas enfim, eu coloco as coisas ali e fica ali, eu sei que tá ali, né, meu desktop são coisas que eu vou lidar agora, né, e eu vou separando, não, isso aqui é para daqui a meia hora, isso aqui é para daqui desse assunto aqui, então eu sei qual é a minha organização. E aí eu tava criando as coisas e ele não criava. Aí quando eu percebi, ele tava criando um ícone em cima do outro, ele não tava reposicionando os ícones. Aí eu fui, caramba, que arrastei. Aí eu fui, arrastei tudo pra cá, fiz um alinhar. E aí ele alinhou tudo. E geralmente ele não faz isso, ele mantém o que já tá alinhado, fica na posição que tá e pega só as coisas que estão fora e alinha. E ele bagunçou minha organização. Tipo, pegou a minha mesa que tinha as folhas e misturou todas as folhas. Fez um shuffle. Nossa, assim, tem umas coisinhas, né, chatas, assim, né, que isso pra mim é a notícia. Claro, tá realmente associado a isso, poderia ter acontecido outro ano, mas enfim, né, tem umas reclamaçõezinhas assim, né, chatinhas. Porém, Coca, esse seu bug que você mencionou aí, que é chato pra caramba, eu tô com um agora, só que eu tô usando, no meu outro Mac eu tô com o beta do Sonoma 14.2, eu tô com um que o Command Till, pra alternar dentro das janelas de um app,
volta e meia ele para de funcionar. Aí eu tenho que sair do app e voltar, e aí volta. E o Marcos tá fazendo que sim, acho que tá rolando com ele também. Eu vi bastante gente comentando sobre ele. O Guedin até publicou no Mastodon, assim, grupos de discussão falando sobre isso. Pra mim, ainda não aconteceu. Maldição da quinta-feira, vai que é isso, né? Mas eu sei que tá rolando e deve ser que eu uso isso ininterruptamente pra tudo. Então, se isso parar de funcionar, eu vou perceber em 30 segundos que parou de funcionar. Mas eu acho que é coisa do beta. Então, tipo, eu não reclamo porque beta é pra isso, né? Agora, voltando ao tema, o lance que o Coca falou desse bug chatinho, eu falei desse bug chatinho, tem vários bugs chatinhos. Esse tipo de processo que é mencionado nessa reportagem não é sobre esse tipo de bug, na verdade. É sobre o tipo de bug que te impede de usar o iPhone lá. Que, tipo, você vai desbloquear o iPhone e ele trava e reinicia. Ou você vai desbloquear o iPhone e ele desliga, ou não desbloqueia, ou leva 2 minutos pra desbloquear. É esse tipo de bug que a gente tá falando, porque eles têm as classificações, P0, P1, P2, eu não sei até que P que vai, mas P0 é tipo esses que eu falei, P1 seria uma coisa um pouquinho menos grave, e vai P, esses que a gente falou, é P20, prioridade 20, tá lá no final da fila, quando alguém tiver de bobeira faz. Mas você mencionou, Coca, uma coisa que eu acho que a gente já comentou em algum momento, mas que revela uma realidade muito triste de desenvolvimento de software em grandes equipes e principalmente numa empresa do nível da Apple, que é assim, o pessoal bom mesmo tá lá fazendo features novas e aí a outra galera tá corrigindo bugs. Porém, você concorda que deveria ser o contrário, né? Que, tipo, normalmente você corrigir bug é mais difícil do que desenvolver recurso novo. Porque você desenvolver recurso novo, você trabalha meio que numa mentalidade, pelo menos eu sou assim, e eu sei que muitos programadores e programadoras fazem assim. Você trabalha naquela mentalidade de lapidar uma pedra. Então você começa com um negócio meio capenga e você vai lapidando. Às vezes você apaga tudo e começa de novo, porque não dá. Mas é um processo que você começa mais sujo, mais cru e vai melhorando. Agora, você pegar ali uma base de código gigantesca para corrigir um bugzinho, por menor que seja, é algo que exige muito mais conhecimento, experiência, mas aí é que mora o problema. Porque o que desenvolvedor adora fazer? Criar, né? A maioria, pelo menos. Óbvio que existem exceções, mas a maioria, me dá uma UI bonita pra fazer uma animaçãozinha, um negócio. Corrige esse bug aqui que o label tá torto ali. Putz, sério? Sério que você vai gastar meu tempo com isso? Alguém tem que fazer, né? It's a dirty job, né? But someone's gotta do it. Então, assim, é muito complicado balancear isso, porque se a Apple pegar os melhores engenheiros e engenheiras lá, não, galera, vocês são bons, vai corrigir bug aí, deixar a pessoa 1 ano corrigindo bug, a pessoa se demite, vai trabalhar no Google lá pra fazer a animaçãozinha. Porque, em tese, você pega os melhores para criar as estruturas que lá na frente poderão ser mantidas com menos, entre aspas, mão de obra capacitada, porque as estruturas são boas. É aquela coisa de gasta mais com o projeto, né? Você primeiro traz os engenheiros, né? E depois, entre aspas, né? Os pedreiros, né? Lá na frente. Depois o decorador. O Rambo. O decorador por último. Mas quando você não faz essas boas estruturas, não tem jeito. Vai ter que chamar um engenheiro de volta. Engenheiro, vem cá, que estrutura é essa aqui que você fez? Né? Acho que tem um pouco disso, né? A gente quer estar fazendo as coisas novas, a gente não quer estar mexendo nas coisas antigas, mas né, chega uma hora que tem que mexer nas coisas antigas. E muito provável, deve ter coisas ali, erros de 2, 3 anos, né? Coisas que... 20. Não, é coisa assim que a pessoa fica... Né? É aquela dívida, né? O débito técnico, né? Débito técnico. Vai fazendo. Chega uma hora que você tem que fechar a porta. Não, peraí, segura aí, vamos pavimentar aqui, porque a coisa tá começando a degringolar. Me lembra um pouquinho o lance do No New Features. Teve uma versão do macOS principal que não chegou nada de novo. É correção de bugs, etc. O Gurman comenta no finalzinho do texto, e
ele não fala que uma coisa está ligada à outra, são duas coisas separadas, mas ele falou, ó, pro ano que vem, a Apple vem planejando incorporar IA generativa no sistema, nos seus produtos, etc, etc, etc. Não quer dizer que a culpa seja disso, mas eu fico pensando assim, se precisou parar para arrumar a casa, quer dizer que pode ser uma coisa boa, que vem muita novidade por aí, né? Então tá aí um jeito positivo de olhar para a coisa toda, mas cheguei à mesma conclusão do começo. É uma notícia. A notícia é Apple trabalha no sistema novo, que também não é notícia, é óbvio que tá fazendo isso. Então, mas tá aí. Aconteceu. O lance de ser um milestone, né, é interessante porque a Apple lá dentro tem diversas formas de classificar builds internos dos sistemas para, tipo, quem é que deve usar isso aqui, né? E aí, você tendo lá o device interno, você tem os trens lá de release, e aí você olha lá e aí tem um que eles chamam de o Live On, que é tipo, esse é vivível, você consegue pegar, instalar e usar no seu iPhone como se fosse o seu iPhone normal, né? Pelo menos a ideia é essa. E eu imagino que a essa altura do campeonato, eles gostariam de estar soltando os primeiros builds Live On do iOS 18 pra galera poder já usar lá dentro com mais afinco, né, e achar os outros bugs, os bugs chatinhos que a gente tava falando, né. Mas aí, quando o pessoal de QA foi fazer lá os testes e tal, viu, gente, não dá pra liberar isso aqui, vai estragar iPhone de geral aí, se a gente deixar todo mundo usar isso aqui. E eles precisam que todo mundo, entre aspas, use, porque eles precisam desse feedback interno de coisas inesperadas ou de features que poderiam estar melhor implementadas, ou ideias que a galera vai tendo de como usar alguma coisa. Então eu acho que é mais uma parada assim, tipo, eles estão um pouco atrás do que eles gostariam de estar para disponibilizar o que tem de iOS 18 até o momento para todo mundo lá, para ir coletando feedback e melhorando. Não chegaram ainda no ponto onde eles conseguem deixar a galera geral usar o iOS 18 lá dentro. E aí não deixa de ser um problema, né? Mas também não acho que, se foi de fato um atraso, entre aspas, de uma semana, não acho que é o fim do mundo. Muito bem, dado esse papo sobre como a salsicha é feita lá na Apple, vamos para o que não é mais hashtag alô ADT. Para quem não sabe, você entra lá gigahertz.fm/feedback. Inclusive você pode escrever feedback, que funciona. Tem uns 50 mil redirecionamentos esse link aí, então pode entrar lá, gigahertz.fm/feedback, que vai funcionar. E quem mandou um feedback pra gente foi o Elisandro Scarpato, que mandou uma mensagem muito bacana, inclusive lá, teceu diversos elogios, mas não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar vermelho, né? Mas eu só vou agradecer muito aqui, Elisandro, pela mensagem bacana. E ele tem uma pergunta pra mim, então eu vou responder a pergunta dele. Sou usuário de fones TWS há anos e sempre tive o mesmo problema. O iPhone escolhe randomicamente para onde mandar as chamadas. Ou sou eu segurando errado, ou sei lá, mas ao fazer uma ligação não quero que vá pro fone, porque normalmente o ambiente é ruim para ligação. Então assim que eu inicio a chamada, coloco para usar o iPhone, mas assim que a ligação é atendida, vai pro fone. Para piorar, no meio da ligação, do nada, a ligação é jogada novamente pro fone e ficamos nessa briga de mudar o target. Existe alguma configuração para travar ou algo assim? Elisandro, não. Me desculpe, eu queria ter uma resposta mágica pra você, mas como disse o Marcos antes, o Bluetooth é meio aleatório, né, e é complicado. Eu não tenho nenhuma dica mágica pra resolver esse problema, infelizmente. Não, também eu fiquei caçando se tinha alguma uma ação específica em ajuste, até em acessibilidade, não sei, mas não, ele quer te ajudar e te atrapalha fazendo isso, né? Ele quer ser proativo demais. Não, e pra você ver como é aleatório, eu já tive diversas vezes o problema oposto. Eu queria atender uma ligação usando os AirPods, que deveria teoricamente se integrar perfeitamente. E aí eu ia lá, selecionava os AirPods e aí
tava falando, a pessoa não me escutava, daí eu ouvia lá no fundo a voz da pessoa. Por quê? Porque tava saindo ainda no iPhone. Então, pra você ver, Alessandro, nem pra quem tem os AirPods, o negócio funciona. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque isso foi uns tempos atrás que faz tempo que eu não recebo uma ligação. Então, eu não sei como é que tá hoje em dia. Eu já sei a solução, então. Tá resolvido. Você dá os seus AirPods pro Alessandro, o Alessandro dá os TWS pra você e pronto. Resolvido. Aí eu vou ter que fazer o TWS Buddy. Ou então usa o iPin pra atender as chamadas e pronto. Aí, ó. Pois é. Muito bem, seguindo aqui, o Rogério Buzelli falou o seguinte: há algum tempo o Marcos falou de um teclado portátil made in China, recomendado por um outro ouvinte. Vocês indicam algum teclado portátil? Estou na iminência de comprar um novo, parabéns pelo uso da palavra iminência. E a experiência de vocês sempre soma. Abraços. E aí? Putz, portátil. Eu lembro desse da Microsoft. Tem um que eu tinha até separado aqui pra falar, que chama ProtoArch. Que ele dobra... não dobra no meio. Ele dobra um quarto da esquerda, um quarto da direita. Você dobra, ele fica da metade do tamanho. Fiz o péssimo trabalho de explicar, mas vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver. E ele vem numa maletinha e tal. Mas o dobrável, o principal que eu conheço é esse da Microsoft, que faz tempo que eu não vejo. Não sei se ele ainda é vendido, mas... Se vocês não tiverem algo mais inteligente pra falar do que isso, a gente pede ajuda pros nossos adetensos, pra alguém mandar pra gente essas dicas. O mesmo vale pra pergunta anterior, inclusive, que eu esqueci de comentar, verdade. né? O mesmo vale pra todas as perguntas. Exato. E assuntos, tudo que a gente não e follow-ups. conseguir responder ou que a nossa resposta não for boa que chegue, fala pra gente, né? Menos recomendar mouse ergonômico pra mim, isso eu já falei que não precisa. Mas... Eu sei que o meu pai tem um tecladinho portátil que ele usa com o iPad dele quando ele viaja e tal, que é... Ele não é tão portátil quanto esse que você falou, mas eu já vi também um pessoal que usa Raspberry Pi e compra uns tecladinhos bem pequenininhos, assim, é do tamanho, sabe, de um Motorola V3, talvez um pouquinho maior, e aí a pessoa usa aquele tecladinho que é de usar com um dedão mesmo, assim, bem pequenininho mesmo. Ah, mas aí não é teclado confortável pra você ficar digitando muito, mas né, numa situação ali que você precisa digitar, dá pra fazer. O que eu ia recomendar pro Rogério, enquanto né, a gente não recebe dicas valiosas aí dos outros ouvintes, seria dar uma pesquisada, porque eu sei que existem N modelos e a maioria não é muito caro, então se você encontrar aí algum modelo, de repente procura review, que é o que eu faço, tipo, eu vejo uns 2, 3 modelos diferentes, aí procuro review no YouTube, vejo uns vídeos e tento decidir ali, né? Mas se quiser esperar aí até a próxima, de repente teremos dicas dos ouvintes. Em abril, a Bia falou de um teclado lá no área de trabalho, que é um teclado, ela descreveu como um teclado Bluetooth genérico, e tinha na Shopee. Então, administra as expectativas, mas ele é dividido, é nesse esquema de dobrar das metades de fora pra dentro, pra ele ficar dobrado pequenininho assim, e na direita ele tem até um trackpadzinho. Dá pra ter um faniquito porque ele fechado não fica simétrico, nem aberto, mas ainda assim eu vou deixar esse aqui na descrição. Custa nesse momento aqui R$123 e ele parece ser desses de um plástico mais grosso, mais firme assim, não é aquela coisa mais maleável. Então tá aí uma outra alternativa, mas seguimos todos em busca aqui de alguma coisa que passe mais confiança do que tudo isso que a gente comentou aqui, porque eu acho que não temos a resposta ainda. Esses de dobrar, eles são legais porque são mais ou menos consistentes, né? Tem ali é durinho, você pode colocar na mochila e tal. Mas tem uns, não sei se vocês já viram, que eles são enroláveis. Vocês já viram isso? Só na CS. Acho que é. Que tem meio as teclinhas fininhas, tipo o de case de iPad. Mas ele enrola e sai o fiozinho. Mas onde fica a bateria disso? Não, você conecta, é com fio. Ah. Ele não é sem fio. Esse é com fio, no caso. Às vezes eu me pergunto onde fica a bateria do Magic Keyboard, porque ele é bem fininho, né? Mas né, tem bastante área, pode ser... E também não usa muita bateria, né? Então, né? Agora, voltando ao assunto que nunca morre, o Givago falou sobre eSIM. Ele falou que tá saindo de um iPhone só com chip físico para um que tem as duas possibilidades e quer saber se é melhor o físico ou o eSIM e por quê. E colando também sobre isso, o José Oniran falou que tem um iPhone 13 Pro com chip físico, estava pensando em pegar o modelo americano 15 Pro, mas que só funciona com eSIM.
Ele falou, se eu primeiro ativar o eSIM no meu iPhone 13 Pro, logo o chip físico do iPhone atual dele deixa de funcionar, e em seguida, já com o telefone novo, ele fizer transferência de dados por modo de aproximação, ele quer saber se o eSIM já ativa automaticamente ou se ele tem que ir de novo lá, fazer ativação com a operadora e etc. Então, é justamente isso que eu vivo reclamando aqui que as operadoras do Brasil não fazem, que é a transferência direta de um device para o outro, que o iPhone já suporta aí há várias versões, mas não rola não. Então, se você puder segurar e deixar para ativar já direto no iPhone novo é melhor, mas também se não para transferir de um para o outro, não é o fim do mundo, né? Na pior das hipóteses, você vai lá na loja e eles fazem para você, que foi o que eu fiz quando eu troquei esse ano. Agora, sobre a questão de se é melhor usar o físico ou o eSIM, por uma questão de paranoia de segurança, é melhor usar o eSIM. Mas é paranoia, não é nada que você precisa se preocupar muito na prática. Mas assim, num cenário de furto que alguém poderia teoricamente tirar o seu chip do seu celular e botar em outro para de repente receber algum two-factor de alguma coisa, para invadir alguma coisa sua e tal, né? É mais fácil de você simplesmente transferir de um device para o outro, sendo que o eSIM você tem algum nível de processo de verificação com o operador e tal, né? O chip físico tem lá os códigos de PIN e tal, que dá para fazer também, que é uma opção, mas eu particularmente gosto do eSIM porque eu nunca fui de ficar trocando o chip de um celular para o outro ou trocar o chip do celular o tempo todo, e para mim eu sinto uma leve adição ali de segurança, então pra mim é bacana. E você também pode tirar proveito, né, se você optar pelo eSIM, colocar um chip físico quando você for viajar, por exemplo, né, se bem que dá pra pegar eSIM para viagem também, né? Mas enfim, se você precisar colocar um chip físico por qualquer motivo, você tem a gavetinha livre. Eu ia falar que uma vantagem do chip físico seria em caso de viagem, né? Você faz a compra, quer trocar de chip, colocar no aparelho novo, só que o aparelho novo agora tende a não aceitar o chip físico. Se você comprar nos Estados Unidos, então deixou de ser uma vantagem, melhor o eSIM. Nesse caso é mesmo, né? Que você vai viajar, você compra o iPhone e tem que esperar voltar até aqui pra você ativar, né? Fazer a troca inteira. E eu fico pensando, por exemplo, no caso que eu tenho feito das últimas vezes, né? Tenho o eSIM na minha linha original, viajo, chego lá no país que eu tô, vou na operadora, peço um chip, custa... eu coloco ali e já tá resolvido, né? Agora tem essa chateação. As operadoras de lá tem, claro, que nem aqui, né? Você vai lá, chega na loja, não mudou. Mas nesse momento é um passinho mais um passo mais largo que tem que dar pra resolver isso do que... Pra mim não é. Antes de sair de casa eu já abro o Gig Sky, compro o eSIM e quando eu chego lá, só virar o switch, pronto. É que o Gig Sky é muito caro. E você paga pela conveniência de justamente não ter do que reclamar, né? Faz sentido, mas putz, ele é, sei lá, o dobro em relação a você chegar lá e falar, escuta, me vê um chip aí, por favor, tá uns euros aqui. Então é pesado. Ah, mas eu gosto de jogar dinheiro no problema pra fazer desaparecer. Te entendo. É muito bom você pousar, você tá na pista do aeroporto, e você tira o celular do modo avião e já começa a vir as notificações. No outro lado do mundo. É muito legal isso. Como eu não tenho essa sensação, eu só fico julgando as pessoas falando, esse bando de robô aí que não consegue ficar longe do telefone, né? Calma, gente, você já vai sair da vida. Pô, eu passei 10 horas... Tava ouvindo podcast lá, mas não tava olhando pra tela. E falando de bateria, o Givago pergunta se tem algum lugar no iPhone onde ele possa limitar a velocidade que ele quer recarregar a bateria, partindo da ideia que a bateria carregando mais lentamente vai ficar saudável por mais tempo. Ele gostaria de poder fazer isso, ou ele tá viajando, né? E o fato de carregar rapidão não influi no quanto que ela vai se degradar. E aproveitando a balada, a Júlia, lá nas configurações de bateria, ela selecionou a função de limitar em 80%. Todavia, ela notou que pelo menos em 3 momentos diferentes o telefone chegou a 100%. É assim mesmo? Muito bem. Bom, respondendo à pergunta do Givago, a Júlia já respondeu, né, que tem sim. Eu não sei se qual modelo de iPhone que ele tem, mas se for da linha 15, tem essa opção de você limitar para carregar até 80%. E, independente da versão do iPhone, tem também a opção de carregamento otimizado, que aí é basicamente ele
vai aprendendo com o seu hábito de recarregar o iPhone, e aí ele segura o iPhone até os 80% e só carrega até 100% quando ele sabe que tá próximo da hora que você vai pegar o iPhone e sair usando. Então, isso funciona, esse lance da carga otimizada, para quem tem uma rotina. Como eu, por exemplo. Eu vou todo dia de noite, vou dormir, boto o iPhone no carregador, e aí acordo mais ou menos todo dia no mesmo horário e tiro o iPhone do carregador. Então, meu iPhone sabe exatamente, né, quando que eu vou pegar ele. Então, o que acontece? Eu boto para carregar à meia-noite, aí ele carrega até 80%, e aí ele só carrega os últimos 20%, sei lá, às 6 da manhã, porque ele sabe que normalmente eu acordo às 7 e aí eu pego o iPhone e saio andando com ele. E aí por que isso, né? Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas por que 80%? O que tem de mágico em 80%? As baterias de lítio usadas nos iPhones e em diversos outros aparelhos, elas gostam de ficar ali entre 70% e 80% de carga. Esse é o ponto, digamos, de equilíbrio, entre aspas, da bateria, onde ela se sente melhor. E aí, quanto mais tempo da vida da bateria ela ficar dentro desse range entre 70% e 80%, em teoria ela vai ter uma saúde melhor no longo prazo. A bateria não gosta de ficar o tempo todo em 100% ou 95%, e ela gosta muito menos de ficar com muita frequência em 5%, 10%. Então, para manter a saúde da bateria, o ideal é tentar manter ela ali em torno de 80%. E o que esses recursos fazem é automatizar esse processo. Porém, a bateria também não pode ficar o tempo todo só ali em 80% ou perto de 80%, porque senão o software se perde e ele perde a noção de qual é a capacidade real da bateria. Então, por conta disso, mesmo que você ligue essa opção de limitar em 80%, eventualmente o iPhone vai carregar até 100%, justamente para fazer essa medição. É como se fosse uma calibragem que ele faz para medir ali qual é a capacidade real da bateria. Então, isso responde à pergunta da Júlia, que ela falou que, pelo menos em 3 momentos diferentes, eu acho que é aceitável, né? Se ela tem o iPhone aí desde que lançou, uma vez por mês ele faz isso, acho que é aceitável. E inclusive no artigo de suporte da Apple eles mencionam isso. Agora esse lance, né, voltamos aqui o que eu sempre falo, não vale a pena. Você vai ficar microgerenciando a recarga da bateria, para em 5 anos você vai ter ali 2% de saúde de bateria a mais. Não vale a pena. O software foi calibrado, a bateria é calibrada, tem toda a inteligência ali, todos os negócios de segurança e tal para fazer a recarga da melhor forma possível, preservando a saúde da bateria. Deixa o aparelho gerenciar isso para você. Não vale a pena ficar se estressando com isso. Eu entendo a dúvida da Júlia, porque eu deixo, desde que eu comprei esse iPhone, que é o 13, eu comprei no ano passado, eu deixo lá, otimizar, ele vai carregar até 80%, aprender com você, etc. Eu nunca vi funcionar. Eu passo o iPhone 100% do tempo no carregador de indução, que é o apoio de já isso, eu sei que isso não seria muito saudável, mas eu conto com ele fazer essa administração para tentar equilibrar um pouco as coisas. Ele tá sempre 100%, mesma coisa com o relógio, tá lá com seus 65% da saúde da bateria, liguei tudo quanto é otimização, então ele tá sempre em 100%. Então, eu consigo entender a dúvida, né? Pra você, o que ia resolver seria... Só que o seu iPhone não é da linha 15. Seria o lance dos 80%. Porque sim, o lance dos 100%, como que o seu iPhone vai aprender que você tem um hábito de recarga se você deixa ele sempre no carregador? Exato, isso, né? Não é um hábito, isso é... Ele tá sempre ali, aí ele não sabe quando que você vai tirar do carregador. É tipo o cachorro que não foi adestrado, né? Ele não sabe de que você vai dar biscoito. Então é complicado, né? Porque no meu caso, que uso ele o dia inteiro fora do carregador e só carrego à noite, é óbvio pra ele quando que tem que carregar ou não. Mas, sendo bem honesto, eu também não vejo, porque é no meio da madrugada, eu tô dormindo. De manhã, quando eu acordo, ele carregou até 100%. Mas já aconteceu de eu acordar de madrugada e por acaso olhar pra tela do celular e tá lá o bannerzinho, carregamento pausado, alguma coisa assim. Uhum.
E eu, por exemplo, esse recurso novo do iPhone 15 é o perfeito que você olha e fala, mas já não tinha isso? Não, é diferente, porque... E pra mim, o meu hábito ele não tem padrão de uso, né? O meu padrão de uso, ele tá carregando, até a hora que tô escutando um podcast, enfio no bolso, tiro, né, do carregador, pra ir na cozinha, pegar uma água, voltar, colocar no carregador de novo. Então, por 16 horas por dia, ele passa, sei lá, meia hora fora do carregador. Então, ele é isso, ele não tem um padrão. O padrão de uso é sim. Não é o ideal, mas garanto que a saúde da bateria tá ok, tá aceitável, né? E você já tem esse iPhone há bastante tempo, né? Sim, 1 ano e meio, mais ou menos. E no fim das contas é o que o Eduardo Papa falou aqui na gravação. Telefone feito pra ser usado, larguei mão de ficar olhando saúde, de vez em quando olho, mas só pra saber como é que tá, mas sem estresse. Se ficar ruim, troca a bateria. Pois é. E aí você falou de vários modos e tal. Nos Estados Unidos, eu acho que por enquanto é só nos Estados Unidos, tem mais uma variável nisso agora, que é aquele lance de recarga verde, né? Que tipo, eles têm toda uma integração com o grid de distribuição de energia, e aí você pode configurar para o iPhone segurar para recarregar quando a energia que está chegando na sua casa da distribuidora for mais verde, for tipo de usina eólica, né, de coisas, de fontes mais verdes. Ou de não estar sobrecarregada a rede mesmo. Também. Assim, putz, vai carregar às 8 da noite, tá todo mundo fazendo tudo, lavando louça, tá com o ar-condicionado ligado, vendo a TV, não sei o que lá, né? Espera até a madrugada e carrega nesse horário que é menos gente exigindo ali da estrutura mesmo da rede. É bem legal isso. Seria bom se tivesse em mais lugares. A tendência é expandir, né? Tomara. Muito bem, se você quiser encontrar os links dos assuntos desse episódio, tá aí no seu player de podcast ou então no ghz.fm/dt/351, você vai encontrar todos os detalhes, porque o Marco sempre coloca os links nas notas do episódio, diferente de outros podcasts aí que... Você sabe que eu fiquei mal acostumado com isso, porque volta e meia eu tô ouvindo um podcast, aí mencionam alguma coisa, eu vou direto nas notas do episódio, não tá lá, né? Putz, é complicado. Então, parabéns aí por esse trabalho que merece ser mais apreciado. Quero agradecer novamente a Sotes Telecom pelo patrocínio desse episódio. Agradecer o Edu, que faz a edição aqui do podcast. Sempre a gente dando trabalho pra ele. Quero mandar lontras pro Bruno, lembrando, né? Mandem lontras pro Bruno. E quero agradecer também os meus colegas aqui de bancada virtual. Pra falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech. E MVC Mendes no Threads, no Mastodon e também no Instagram. Eu apresento aqui na Gigahertz a fonte e área de trabalho. E apresento o Hipsters Fora de Controle pra Lura, que sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech. Escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Muito bem, eu sou @inside no mastodon.social, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Tem uma mosquinha voando aqui, isso vai ser chato. Pior se eu engolir ela no meio do... Na segunda-feira eu entrei aqui, tem uma espuma grande que eu coloco bem no frame da janela pra diminuir a entrada de som. Tinha uma mariposa que era era desse tamanho, assim, era enorme. Eu falei, nossa, eu vou ter que me mudar de novo, não sei lidar com isso. Tinha uma assim aqui essa semana, o Yoshi ficou louco. Nossa, cara, ainda bem que mariposa é tranquila, né? Você pode pegar onde ela tá apoiada que não faz nada. Aí eu abri a janela, fechei já a porta, fechei tudo aqui, coloquei o negócio na janela, dei um tapão, pá! Ela saiu voando. Pronto. Eu não tenho nojo de barata, de nada assim, mas, cara, mariposa me dá um asco. Aquela existe uma fobia específica de mariposa. Eu lembro que uma namorada minha tinha e, tipo, era bizarro, assim, não podia ver de longe que já ficava doida, assim. Achei aqui motefobia ou lepidopterofobia. Prefiro falar lepidopterofobia. Mais legal. Mais legal. Em italiano não deve funcionar, né? Que borboleta isso é medo de borboletas e mariposas. Mas borboleta é farfala. Não tem nada mais bonitinho do que farfala.
farfala, né? Farfalofobia parece que você tá de frescura, né? Farfala Mas- parece, sei lá, falafel, são alguma comida. Eu falei que tudo lá na Itália parece comida, né? Quando eu fui lá com o John, que a gente foi de carro, aí as placas de trânsito na rua parecia receita de alguma comida, alguma pasta, sei lá. Mas mais legal do que isso é morcego que é pipistrello. Então Batman é il uomo pipistrello. Cara, eu ouvi num vídeo essa semana que a gente tava vendo que era alguma coisa de idiomas, eu não lembro os detalhes, mas a pessoa falou morcego em alemão. E aí eu falei pro Rafa, isso aí é tipo rato voador, eu tenho certeza, porque era alguma coisa mouse. Aí eu digo, mouse deve ser rato, né? Fledermaus. É, Fledermaus. é morcego voador, é rato voador, só pode ser. E tem também Schläger. O ChatGPT vai saber dizer. The literal translation of Fledermaus from German to English is Flittermaus, ou Fluttermaus. Então, tá, é isso aí. Flutter Avião é Flugzeug, né? Então, tipo, Flug é tipo que voar, voa, Flug, né? Então, Fleder Flutter, né? Flutter é de bater as asas. Flutuar, né? Fazer esse movimento pendular vertical, né? É isso aí. É porque ele não... ele flutter, realmente. Sim. Ele não voa... É meio ambíguo se ele voa ou não. Mas é flutuar no sentido de, tipo, alguma coisa que tá com flutuações, não que tá só levitando. É né? porque tá Flutter não é exatamente flutuar. Flutter é tipo você voar de uma forma inconsistente. Sim, pra cima exato. e pra baixo. Exatamente. O que me faz pensar que o jogo deveria ser Flutterbird, e não Flappy Bird. Daria pra programar em Flutter? Ah, não. Daria, infelizmente. Pede pro pessoal que faz o app do Nubank fazer o jogo.